o site Metrópolis fez uma boa entrevista com o ex-governador Sérgio Cabral, que foi preso por corrupção, e ele fala um pouco também sobre a Operação Lava Jato. O Guilherme Amado fez uma entrevista junto com a Bruna Lima, o Eduardo Girotto e o Eduardo Barreto também assinam a matéria, mas felizmente eles transcreveram também a entrevista, então eu vou poder ler para vocês como é que foi essa conversa. E para continuar fazendo a live muito bem, gente, é importante, R$5 de superchat aqui no cifrãozinho, embaixo na barra do chat, através do cartão de crédito de vocês ou do cartão Google, vocês financiam esse canal que é absolutamente independente. Nós temos independência aqui para criticar o Metrópolis, para criticar o Estadão, para criticar todos os principais veículos da mídia burguesa e também para a gente cobrar as demandas populares, as pautas populares que o presidente Lula prometeu na campanha eleitoral. Esse é o meu compromisso com vocês e a gente precisa muito das contribuições para a gente ir mantendo aqui a nossa live. Então não esqueçam, também coisas de graça que vocês podem fazer. Curtam, compartilhem e deem o like aqui no vídeo. Nós estamos neste momento, deixa eu ver aqui com quantos likes. Obrigado aí pelo superchat, Sandra Araújo de novo. Nós estamos com 41 likes, ó, gente, 41 likes. Vamos bater 60 likes. Eu sempre boto 20 likes acima, porque o like é de graça. Você pode pedir para um amigo seu também fazer e nos ajuda muito com a nossa audiência, para a gente também poder superar os problemas do algoritmo e de também outras instâncias aí dentro da plataforma, que a gente quer crescer na plataforma, a gente sabe que a gente tem um público orgânico muito importante, muito interessante, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, na primeira entrevista após a cadeia, Sérgio Cabral confessa, chora e acusa. Solto há menos de 3 meses, Sérgio Cabral escrutina sua delação premiada, faz acusações, revela mágoas e confessa corrupção. Depois de 6 anos e 1 mês preso, o ex-governador Sérgio Cabral quebrou o silêncio e recebeu a coluna para uma entrevista no apartamento em que está vivendo na praia de Copacabana há pouco mais de 2 meses, desde que foi provisoriamente solto no dia 19 de dezembro de 2022. Tem a íntegra da entrevista aí no link. Aliás, vou colocar aqui para vocês assistirem, porque o Guilherme Amado é um cara bastante competente e a entrevista vale ser vista mesmo. Ó, tá o link aí para vocês assistirem. Neste domingo, dia 5 de março, numa edição especial, a coluna vai mostrar as principais partes da entrevista daquele que, segundo condenações da justiça, nenhuma delas ainda definitivamente julgada, foi um dos políticos mais corruptos da história do Brasil. Uma corrupção que o ex-governador tenta negar, chamar de outros nomes, enquadrar com cores mais suaves. Cabral fez acusações, em especial a quem considera seus algozes, o juiz Marcelo Bretas, os procuradores da República que investigaram, a imprensa e policiais federais, dizendo-se perseguido, também não comprovou como isso teria de fato acontecido. Na entrevista, Cabral também escrutina trechos de sua colaboração premiada, fechada com a PF em 2019 e anulada em maio de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, ele havia delatado supostos crimes de figuras poderosas como o ex-presidente do STF, Dias Toffoli, e o atual presidente do TCU, Bruno Dantas. Cabral também revelou mágoas, entre elas a do seu sucessor, Pezão, e do atual prefeito Eduardo Paes, que foram seus principais aliados no passado. A Lula mandou um recado e chorou muito, sim. Sérgio Cabral Filho, embora até admita que errou, se vê como uma vítima. Uma curiosidade, ele é filho do Sérgio Cabral, que era jornalista no Pasquim. E o pai dele, tadinho, muito idoso, ele costuma não comentar essa questão aí da prisão do ex-governador. Deixa eu ver aqui, seguindo aqui, vamos lá, tem a entrevista e aí a pergunta do Metrópolis. Você presidiu a Assembleia do Rio, a Alerj, antes de ser governador. Havia rachadinha na Alerj naquele tempo? Eu nunca pratiquei mesmo, nunca soube. Desse mundo aí eu nunca participei. Com 70 deputados estaduais, você tem ali o extrato da sociedade. Se aquele ou outro deputado fez algum esquema de dividir dinheiro, é problema dele. Na presidência eu nunca fiz. E já vou avançar, eu nunca superfaturei. Quero dizer aqui para as câmeras que nunca superfaturei. Os próprios delatores da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da Carioca Engenharia, quem resolveu falar nunca disse que eu superfaturei. Eu queria entender por que você insiste em enfatizar isso. Por que isso? Cadê a corrupção se eu não superfaturei nada? Eu usei Caixa 2. Mas Caixa 2 não é corrupção? É um tipo de corrupção, mas não é corrupção superfaturar, não é corrupção de superfaturar contrato.
Você está dizendo que moralmente há uma diferença? É óbvio que há. Se eu faço uma licitação, eu não chego para vocês e digo, quero 3%, como foi dito. Se ele está dizendo que eu tive 3%, foi da empreiteira. Certamente foi o que eu usei em campanhas eleitorais. Esses 3% da empreiteira tirou do faturamento dela e não era superfaturamento. A empreiteira batia da margem de lucro e passava para o caixa 2 seu. Vou te dar um exemplo prático, é número, não é adjetivo, é puro substantivo, pura informação. 16 quilômetros de metrô. O Rio de Janeiro tem 40 e poucos quilômetros de metrô, quase metade foi feita por mim. Eu fiz a estação Uruguai, a General Osório, a Nossa Senhora da Paz, a estação Antero de Quental, que à esquerda tola ligada ao senhor Freixo caiu na esparrela na campanha de 2022 de dizer que era pobre para rico. Ela não sabe que a empregada da gente pega o metrô, que porteiro pega metrô, e eu tive o absurdo de ouvir um presidente da Associação de Moradores pró-melhoramento de Ipanema, já que o senhor vai fazer metrô em Ipanema, pelo menos fecha no final de semana. Eu fiquei olhando para a carta da mulher e falei, a senhora em Paris ou Nova York, quando pega o metrô e sai no Upper East Side, gosta de chegar num domingo lá, né? Mas voltando ao superfaturamento, pergunto Metrópolis. Então, voltando. Eu gastei 9,5 bilhões no metrô. São 16 quilômetros. Tem os técnicos doidos do Tribunal de Contas que falam que eu superfaturei 2 bilhões. O governo de São Paulo, que está fazendo 6 linhas de metrô, que são 16 quilômetros, custa 15 bilhões. Não estou afirmando que o João Dória, o Tarcísio de Freitas, superfaturou. Só estou dando os números. E aqui o terreno é arenoso. É entre a lagoa e o mar. Tivemos que botar o tatuzão para envelopar o troço, então superfaturamento nunca houve. Agora houve sim recursos usados indevidamente por mim, que eu reconheço, para campanhas eleitorais e sobras de campanha. Mas não foi só campanha eleitoral e sobra de campanha. A partir do momento em que você compra joia com dinheiro com caixa 2. Sobra da campanha, caixa 2, Eles estão falando da joia que ele deu para a esposa, tá, gente? E é bastante interessante isso. Regina Dias, parece que o pai do Sérgio Cabral foi adoecendo quando os casos do filho começaram a aparecer. Sem dúvida nenhuma, Regina Dias, foi o mesmo papo que eu ouvi. E o pai dele é engraçadíssimo, inclusive. Tem várias histórias dele com os militares na ditadura, como o Pasquim se livrava da questão das censuras. Mas vamos continuar aqui a leitura da entrevista do Sérgio Cabral, que está bastante interessante. Mas a joia é para ser usada por você, não é para ser usada em campanha. Mas eu reconheço que eu fiz uso desse dinheiro para enriquecimento ilícito, para benefício pessoal. Era benefício pessoal, era base de campanha, sobrava um dinheiro, eu usava para benefício pessoal, mas não era no superfaturamento, era caixa 2. Eu entendo do ponto de vista criminal, não muda, mas moralmente eu entendo o seu entendimento. Do ponto de vista criminal, muda também, muito. Os procuradores dizem o seguinte, crime houve, se o dinheiro que os procuradores fizeram comigo, algo que não fizeram com ninguém da Lava Jato. Foram mais de 700 pessoas da Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro. O que a 7ª Vara e os procuradores fizeram comigo não foi feito com ninguém. Levanta os processos e você vai ver assim. Fulano de tal tem um processo em que ele responde à situação de 3, 4 companhias diferentes. No meu caso, não. Eles fatiaram em 35 processos. Gente, nesse ponto da entrevista, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho a menor simpatia pelo ex-governador Sérgio Cabral. Eu acho que ele é um cúmplice da situação do Rio de Janeiro, que é uma tragédia. Rio de Janeiro está mergulhado nas milícias, Rio de Janeiro está mergulhado na criminalidade. Rio de Janeiro é uma cidade dividida, é uma cidade linda, porém dividida. Mas o que ele está falando nesse trecho e sobre a Lava Jato, esse é o problema quando você tem um punitivismo. Esse é o problema quando você tem magistrados e autoridades cometendo crimes. Quando o magistrado começa a cometer crime, o resultado só pode ser esse. Sérgio Cabral, o filho governador, que foi governador do Rio de Janeiro, ele foi abusado pela justiça. E essa é a principal virtude dessa entrevista. Por mais que o Guilherme Amado tenha até apertado ele um pouco, perguntado especificamente sobre os crimes, não fugiu de perguntas incômodas, é interessante que ele faça essa defesa do ponto de vista que a justiça não caia nesses erros, que a justiça haja com correção
a correção que eles não tiveram. E para a gente continuar abordando esses assuntos, gente, a gente precisa, neste momento, faltam R$ 46 de superchat. Não esqueçam de mandar aí a sua contribuição. Mandem perguntas para mim também no superchat, que é uma forma de você financia a Folha Democrata e, ao mesmo tempo, nos ajuda. Não esqueçam de dar membros também de presente. Vocês podem dar membros de presente no mesmo espaço, no cifrãozinho aqui embaixo. Você clica lá, deem membros de presente. Se a gente chegar em 5, seria bem bacana. A gente está tentando chegar em 100 membros para ter um bom colchão financeiro aí de contribuições mensais de vocês, que é uma forma de ter uma base mínima aí de contribuições para a gente poder manter aqui o nosso trabalho. E a 7ª vara ficou a preventiva do mundo. Vi um problema aqui, ligado ao fulaninho, ligado ao Sérgio, é na 7ª vara. Deixa eu seguir aqui com a leitura. E foram dividindo os processos de tal maneira que você inviabiliza a defesa. Não quero citar nome, mas pegaram um político importante do Rio. Ele respondia no mesmo processo a 6 circunstâncias diferentes e 12 anos de prisão. Eu ganhei 400 anos desse cidadão. Por que você considera que isso aconteceu? Por conta da possibilidade do cidadão que fez um concurso público para ser juiz e ia ser mais um juiz em 10 mil juízes no Brasil, ganhar 15 minutinhos de fama que o Andy Warhol disse que todo mundo tem direito. Não sei se eram 15 minutos ou 3 minutos. E aí pergunta o Guilherme Amado, o que você achou da decisão do CNJ que tomou essa semana de afastar o Marcelo Bretas? Olha, eu sou vítima desse processo. O advogado Nitamar Dias Ferreira Filho me chantageou em nome do Bretas. Eu fui obrigado a entregar um documento para ele de devolução do patrimônio meu e da Adriana. Pedi à Adriana, que estava em casa em prisão domiciliar e sem comunicação. Tive de fazer uma carta para ela porque nós não nos víamos, era 2018. Ele foi lá em nome do Bretas, no processo do Ike Batista, me chantagear. Estou falando isso pela primeira vez. Ele pediu um documento de devolução do patrimônio meu e da Adriana e eu falei, tudo bem. Agora pediram da Adriana, a Adriana divulgou para para o Bradesco, para a TV Globo, tá falando da esposa. E ele foi lá se dizendo mandatado pelo Bretas, e voltou 3 vezes dando todo o follow-up do processo. Ele não gostou desse documento, o Bretas, e te mandou fazer outro documento, disse ele. Mas o Bretas não pedia alguma vantagem para o meio do Nitalmar, ele queria que você... Era uma extorsão de devolução de patrimônio. Passa o patrimônio aí. Era uma extorsão do acordo? Sim. Como era a sua relação com Jorge Pisciani, presidente da Assembleia e seu parceiro em diversos episódios? Em vários momentos, a Lava Jato se referiu a Pisciani como chefe de alguns esquemas, você como chefe de outros. Existia algum tipo de subordinação entre você e ele? Ele foi o chefe de algum esquema que você participou? Você foi o chefe de algum esquema que ele participou? Você nota aí que é uma pergunta bem feita, bem estruturada, que vai no ponto ali. Nada. A Lava Jato quis dar um caráter mafioso à política, mas não havia esse caráter? Claro que não. Em política, você não lidera com dinheiro. Se você liderar com dinheiro, você tem uma vida muito curta. Ou você é líder, ou você entende a complexidade da política, as contradições. Na política, você é instrumento de mudança da vida das pessoas. Se você não muda a política, não é líder político na base da grana. Se fosse assim, todos os empresários... Mas isso é política. Você comprar bens com dinheiro vindo de caixa 2, como você falou, não é política, é corrupção. Aí é crime. E nisso não tinha um esquema mafioso. Eu nunca tive fazenda, não tive TV, não fiz patrimônio com dinheiro de corrupção. Basicamente, usei o dinheiro de caixa 2. Você não teve fazenda e TV, mas fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Joia é patrimônio. Joia não é patrimônio, joia é consumo. Isso aí é outra coisa que o Bretas, mas é dinheiro. Você teve uma mansão em Magaratiba. Eu nunca comprei joia para investimento. Eu comprava nas datas festivas para minha mulher. Um erro, já assumi isso com dinheiro de caixa 2, da sobra de campanha. Agora, eu nunca pratiquei corrupção. É isso que eu quero dizer claramente. Eu nunca cheguei e disse assim, bota esse preço aí, você vai ganhar essa licitação.